Bonilho e o Vitor Batista aqui no lobby, né? Júlia Caroline também, o Levi e a Gabriela Martins. Vou colocar no lobby. Só tinha o Vitor e a Júlia aqui no lobby. Oi, professor. Oi, quem? Júlia Bonilho. Salve, professor da hora. Professor, está aqui também. Júlia Bonilho. Gabriela, estou também aqui presente. Gabriel? Qual Gabriel? Gabriela. Ah, Gabriela. Isso. Certo. Muito bem. Eu vou projetar aqui a apostila, deixa eu ver. Já pus aqui para gravar, já. Deixa eu colocar aqui a nossa apostilinha, que tem uns exercícios para corrigir aí, né? Ah, tá. Espera um pouquinho. Deixa eu só abrir meu programinha aqui. Voltando lá. Tô bem. Estão vendo a tela aí, pessoal? Sim, professor. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Aqui nós já corrigimos, né? Muito bem. Aqui já fizemos também. Falta se organizar as ideias, não é isso? Isso. Então vamos lá. A tabela a seguir contém algumas características gerais, né, de ácidos e bases. Completa as informações referentes a cada uma dessas funções inorgânicas. Então tem lá sabor, né? Os ácidos têm sabor azedo, né? As bases têm sabor adstringente, amarra a boca, né? Solubilidade em água. Os ácidos, a maior parte é solúvel. Já as bases, né? Elas têm uma regrinha. As bases de metais alcalinos, do grupo 1, e hidróxido de amônio, são solúveis. E as bases de metais alcalinos terrosos são pouco solúveis. Todas as outras bases são, em geral, insolúveis, as bases dos metais de transição, né? O tipo de ligação entre os átomos. Os ácidos fazem ligações covalentes, formam moléculas, são formados por átomos de não metais, né? E nas bases a ligação é iônica, metal com não metal. Tem uma exceção, que é o hidróxido de amônio, NH4OH, que é formado pela dissolução da amônia em água. É a única base molecular que nós temos, né? As demais são todas iônicas. Processo relacionado aos seus íons em água. Quando eu coloco um ácido em água, ele sofre ionização. A quebra da ligação iônica, da ligação covalente e a formação dos íons, né, em solução. Vão ser liberados íons H+, do ácido, né, e um ânion. O H+, é o íon que caracteriza a funcionalidade de um ácido. Já as bases sofrem dissociação iônica, a quebra da ligação iônica, a quebra do retículo cristalino, onde há a separação dos íons em solução. As bases vão liberar os íons que são de um metal, um cátion de um metal, e o ânion vai ser sempre OH-, hidróxido ou hidroxila. Ação sobre os indicadores. Mudam a cor dos indicadores, né? Então eles têm essa propriedade de alterar a coloração dos indicadores ácido-base. Tudo bem aqui, pessoal?
Tudo bem, professor. Posso ir adiante? Pode. Deixa eu só ver se tem alguém aqui querendo entrar. Espera só um pouquinho. O Yuri. Voltando lá. Tem mais uma página de exercícios que nós tínhamos pedido, está aqui. Aí na página 20. Exercício 1, né? Represente as equações de ionização dos ácidos a seguir, indicando quando houver as equações parciais. Então, para indicar essas reações, né, eu vou ter que fazer aqui na lousa, ver se dá para vocês enxergarem. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Dá para me ver aí, pessoal? A luzinha aqui? Então, vamos ver quem que é o primeiro carinha. O primeiro carinha aí é o HI, né? Então, HI, aquoso, colocou em água. Ele vai, então, ionizar em H+, aquoso, mais iodeto, I-, aquoso. Segundo o ácido sulfídrico, B, ele tem uma primeira etapa de ionização, H2S, aquoso, em água, sofre a primeira ionização, libera o primeiro H+, aquoso, mais o ânion HS-, aquoso, e a segunda ionização do segundo hidrogênio, HS-, aquoso, vai ionizar, liberando outro H+, aquoso, mais S2-, aquoso. Terceiro amiguinho é o ácido carbônico, H2CO3, aquoso. Primeira ionização, libera um primeiro H+, aquoso, e o ânion bicarbonato, HCO3, aquoso. A segunda ionização, o íon bicarbonato, aquoso, vai ionizar em H+, aquoso, mais CO3, 2-, carbonato, aquoso. E o último é o ácido bórico. E o ácido bórico também sofre ionizações de cada um dos seus hidrogênios, né? Um de cada vez. Mas eu vou escrever a equação da ionização geral dele, só para a gente treinar. H3, BO3, aquoso, lá na água. Então, quando ele libera os 3 hidrogênios dele, ele vai liberar 3H+, aquoso, mais o ânion borato, BO3, 3-, aquoso. Tudo bem, pessoal? Exatamente, professor. Bora. Na hora que eu puder avançar, vocês me avisam aí. Tá dando para enxergar? Tá. Mais ou menos, mas eu achei que Eu não tô conseguindo chegar aqui, tá meio ruim minha internet, não tá tipo bem borrada a imagem, mas já pedi uma print aqui, já me enviaram. Qualquer coisa, tira aí um print. Que às vezes a internet fica oscilando. Essa minha lousa também não é muito grande, né? Dúvida aqui, turma? É que começou a chover aqui, quando chove cai energia, cai internet. Aqui é a mesma coisa. Estou até preocupado hoje.
a previsão aí de temporal. Quando dá uns temporais aqui, ó, balança tudo aqui, oscila tudo, cai a energia, é uma beleza. Na Oi? da direita, na 6. O segundo tópico. A C? O que tem aqui? Tem o segundo tópico embaixo, é H. HCO3 menos. É o mesmo que está aqui, tá vendo? Acontece uma primeira ionização, libera este cara, e este cara sofre a segunda ionização. Então aqui tem a primeira etapa e aqui a segunda etapa. O professor, no D tá escrito BO e depois o quê? No B? É 3 menos? É, no D. BO 3 menos. Tá, É obrigado. o ânion borato. Na D tá o que? Tá H3, BO3? Espera um pouquinho que eu vou colocar para vocês aqui. Na tela, que acho que vai ser melhor para vocês verem aí. Deixa eu ver aqui. Volume 3. Oh, não é esse que eu quero. Ah, que saco. Sai. Aqui. Se não der para enxergar na luz. Estão vendo aí, pessoal? Vê se a minha canetinha está funcionando aí. Tá, Dá pra ver. Estão vendo aí tá na tela? funcionando. Considerem o seguinte, pessoal. Essas equações que foram escritas aqui na apostila, você pode escrevê-las de uma forma como eu fiz aqui na lousa. Você não precisa colocar aqui, ó, H2O. E esse H3O+, ele se transforma somente em H+. Perceberam? Eu tirei a molécula de água da jogada. Foi o que eu fiz aqui na lousa. Ao invés de escrever a água, eu sei que a água participa do processo. Mas eu não vou ficar escrevendo a fórmula dela toda hora na equação. Concorda ou não? Não é mais simples? Eu já falo direto que na ionização sai direto H+. Eu escrevo H+. Aqui você poderia colocar HI mais H2O, formando H3O+, mas ao invés de colocar essa água aqui e juntar o H+ com H2O, eu tiro fora essa molécula de água, tiro fora o H3O+, e só escrevo H+. Tudo bem? Já posso tirar essa telinha aqui? Pode, professor. Sim. Pronto, vai tirar pra você. Então vamos lá, voltando lá na apostilinha. Achar a nossa página lá. Tá dando para ver aí, turma? Sim, Sim, professor. Então tá aí, vamos para o exercício 2.
Indique o nome ou a fórmula dos ácidos a seguir. Então, uma hora você vai escrever a fórmula, outra hora você vai escrever, né, o nome do ácido. Então, nós temos aí, primeiro, o HI, é um hidrácido que tem iodo, portanto, ácido iodídrico. Aí ele pediu aqui o ácido cloroso. O ácido cloroso vai ser aquele que tem um cloro a menos do que o ácido clórico, que é o básico, né? HClO3. Então tá aqui, ó, HClO2, com um oxigênio a menos. HClO4 vai ser o ácido que tem, né, um oxiácido que tem um oxigênio e tem um oxigênio a mais do que o ácido clórico, que é o HClO3, que é o ácido básico, né? Então ele é o ácido perclórico, tem um oxigênio a mais. O H3PO4 é o ácido fosfórico, é um oxiácido que tem como elemento principal aí o fósforo, então fosfórico. O ácido hipofosforoso, então ele vai ter aqui um oxigênio a menos do que o ácido fosfórico e vai ter aquela questão lá que vocês se lembram que tem um oxigênio, ainda um oxigênio a menos do que o nosso ácido fosfórico. Se o ácido fosfórico tem 4 oxigênios, o fosforoso terá 3 e o hipofosforoso terá 2. Então, H3PO2. O ácido nitroso, ele tem, então, um oxigênio a menos do que o ácido nítrico, que é o ácido principal. O ácido nítrico é HNO3, então vai ser o HNO2. O ácido clórico, como nós falamos, que é o principal, tem 3 oxigênios nesse oxoácido, né? O ácido clórico. O ácido pirofosfórico é aquele que eu posso remover 2 moléculas, né, de água, ou seja, eu posso aqui pegar o ácido fosfórico, né, e acrescentar, né, a nossa mais uma molécula dele, dobrar a quantidade de moléculas, então você passa a ter 2 enxofres ao invés de 1, comparado com o ácido fosfórico. E o ácido metafosfórico, eu vou ter a possibilidade de fazer uma desidratação dele, né? Então, na desidratação dele, vai sair lá a sua molécula de água, HPO3. Isso é uma molécula de água a menos do que o ácido fosfórico, que é o principal. Lá na frente vai aparecer uma regra mais simples do que essa, mas só para vocês entenderem a origem desses nomes, por enquanto. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Professor. Exercício 3. Em relação aos íons presentes em solução, explica a diferença entre as funções inorgânicas ácido e base. É simples. Ácido libera H+, íons H+. Bases liberam íons OH-, hidróxido. Tranquilo, turma? São íons OH mesmo. Tranquilo. Ácidos liberam íons H+. Bases liberam íons OH-, Cadê? íons hidróxido. Professor, eu pensei que sua próxima aula seria na quarta. Aí eu esqueci, eu ia fazer lição de casa hoje. Entendi. Exercício 4. Qual a diferença entre os processos de ionização e dissociação? Então, aqui no processo de ionização, que acontece nos ácidos, em água, eu tenho a quebra da ligação covalente. E a dissociação iônica, eu tenho a quebra da ligação iônica, a separação de íons. Então, na ionização, existe um rompimento da ligação covalente. Na dissociação iônica, acontece uma separação dos íons lá do retículo cristalino. Tranquilo, turma? Professor,
Tranquilo. Aqui no próximo exercício, ele quer escrever a dissociação total das bases a seguir. Então, KOH vai se dissociar em K mais o cátion mais o ânion OH menos. Ânion OH menos. O nosso hidróxido de zinco também vai se dissociar em zinco 2 mais, a carga do zinco, mais 2 OH menos. Então, libera 2 OH menos. E eu vou projetar isso aqui para vocês na outra telinha, para poder ficar melhor para vocês enxergarem. Deixa eu reabri-la aqui. A dissociação iônica das bases, né, em água. Deixa eu dar uma ampliada. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Dá para ver, professor. Muito bem. Espera aí, onde é que ele está? Aqui. Estão vendo aí o exercício 5? Então, aqui, como eu falei para vocês, ó, hidróxido de potássio, KOH, vai haver a dissociação iônica, vai liberar o cátion K+, e o ânion OH-. O ânion hidroxila das bases, né? O hidróxido de zinco, ZnOH2, vai dissociar, liberando zinco 2+. Vejam que o zinco tem carga 2+. Por quê? Tem duas hidroxilas aqui. E as duas hidroxilas vão aparecer aqui, ó. Os dois hidróxidos, 2OH-. Tranquilo, turma? Tranquilo. Essa Mesma. só colocar no. É só separar, né? Fazer ionização. Aqui é dissociação iônica, são bases, né? Sabe, dissociação. O hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, ele vai liberar o cátion ferro 3+, porque eu tenho 3 hidroxilas, a carga dele então é 3+, e vai liberar o ânion, né? OH- mais 3 OH-, porque a fórmula dele tem 3 OHs aqui, tá vendo? Já o hidróxido de chumbo 4, ou hidróxido plúmbico, ele tem 4 hidroxilas, logo esse chumbo tem carga 4+, Pb4+, e são liberadas, então, 4 hidroxilas, 4 hidróxidos. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Sim, professor. Posso ir adiante? Pode. Pode. Oi? Sim, Beleza. Deixa eu sair aqui e voltar à nossa apostilinha. Aqui. Vou dar uma ampliada. E tamo lá. Estão vendo aí, turma? sim. Então, exercício 6, agora tem que dar o nome ou a fórmula das bases, né?
Item A, hidróxido de sódio, NaOH. Lembrando que o sódio é metal alcalino, grupo 1, então a carga dele é 1+, então vai ficar Na com uma hidroxila só, NaOH. B, hidróxido de alumínio. O alumínio está no grupo 13, ou 3A, tem carga 3+, portanto, a fórmula vai ter 3 hidróxidos, 3 hidroxilas, AlOH3. Carga fixa, né? ZnOH2 é o hidróxido de zinco. E o zinco também tem carga fixa, carga 2+. Já o hidróxido férrico quer dizer que ele tem o ferro, e esse ferro é o ferro de maior carga. Tem dois tipos de ferro, o ferro 2+, e o ferro 3+. O ferro 3+ tem maior carga, portanto, é o férrico, FeOH3. O hidróxido ferroso aparece aqui embaixo, né? FeOH2. Nesse caso, eu tenho o ferro com carga 2+, então, eu vou ter duas hidroxilas formando a base hidróxido ferroso. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Tranquilo, professor. Vamos lá para cima. Tem mais alguns aqui. BaOH2 é o bário. Bário é metal alcalino terroso, grupo 2. Tem carga fixa 2+. Ele é chamado, então, de hidróxido de bário. Hidróxido de magnésio, ele vai ter o magnésio, que está no grupo 2 da tabela periódica, carga fixa 2+, portanto, com duas hidroxilas, MgOH2. PbOH2, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sei que o chumbo, ele tem dois tipos, o Pb2+, e o Pb4+. Como esse aqui tem duas hidroxilas, a carga dele é 2+. É a carga mais baixa, a menor carga. Então, a menor carga, eu vou usar a terminação oso, né? Ou posso escrever também hidróxido de chumbo 2, em algarismo romano, porque a carga desse chumbo é a carga 2+. Hidróxido de chumbo 2. Da mesma forma, eu escrevo hidróxido de chumbo 4, sabendo que a carga desse chumbo tem que ser 4+. Então, a fórmula tem que ter 4 hidroxilas, PbOH4. Moleza, turma? Moleza. Beleza, professor. Tranquilo. Vamos lá adiante. Aqui tem um exercício de alternativa. Então, ele fala: o azul de timol é um indicador ácido-base comum em laboratório de química e apresenta variação de cor de vermelho alaranjado em solução ácida a azul em solução alcalina, ao ser usado para avaliação preliminar de amostras de... Então, vejam lá, esse indicador azul de timol fica com cores, né? Vermelho alaranjado para solução ácida e azul para solução alcalina, que é a mesma coisa que solução básica. Aí você testou cerveja, pH 4.1 a 5. Menor do que 7, então caráter ácido. Refrigerante, pH de 1.8 a 3. Menor do que 7, sim, caráter ácido. Suco de limão, pH 2.1 a 2.4. Menor do que 7, sim, caráter ácido. Vinagre, pH 2,5 a 3,5. Menor do que 7, sim, caráter ácido. Amoníaco doméstico, pH 11,8 a 12,3. Maior do que 7, sim, caráter básico. Leite de magnésia, pH de 8 a 10. Maior do que 7, sim, caráter básico. Portanto, a sequência das cores que vai aparecer aqui, a gente já percebeu que vai aparecer para cerveja amarelo, né, vermelho alaranjado, refrigerante vermelho alaranjado, vinagre vermelho alaranjado, amoníaco azul, leite de magnésia azul. O que nos remete, então, à alternativa D.
Moleza, gente? Moleza. Posso ir adiante? Pode, Pode. professor. Base e ácido. Não entendi? É por causa das cores do pH, base e ácido. É. Quando é ácido, fica vermelho alaranjado. Quando é básico, fica azul. Exercício 8. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador de caráter ácido, pH entre 0 ou 7, entre 0 e 7, ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala. Então, o suco de repolho roxo, pessoal, ele tem aqui uma escala de pH, aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui embaixo aparece o pH, de 0, que vai de 1, na verdade, a 14. E vejam, quando ele fica vermelho, o pH está entre 1 e 3. Quando ele fica rosa, né, ele fica de 3,5 a 6,5 o pH. Quando ele fica roxo, o pH vai aqui, né, de quase 6,5 até 9. Quando ele está azul, a coloração, o pH vai de 9 a 11. Quando ele fica verde, o pH está entre 11 e 13. O pH fica de 13 a 14. Então, testamos algumas soluções com esse indicador, né? Aí usou aqui amoníaco e a cor ficou verde. Esperava-se, né, que ficasse verde a cor, porque o amoníaco tem hidróxido de amônia, então tem um caráter básico. Testou leite de magnésia, ficou azul. Esperava-se que ficasse azul, na região de pH entre 9 e 11, porque leite de magnésia contém hidróxido de magnésio, uma base, então um caráter básico. Testou-se o vinagre e ficou vermelho. Também se esperava que ficasse vermelho, porque vinagre tem caráter ácido, tem ácido acético nele. E se ficou vermelho, o pH dele está entre 1 e 3. Testou-se leite de vaca e a cor que foi obtida foi rosa. E essa cor rosa indicou aqui um pH de 3,5, chegando próximo aqui de 7. Puxa vida, mas então o leite de vaca aqui forneceu um pH levemente ácido? Sim, pode ser levemente ácido porque leite contém ácido lático. E se contém ácido lático, dependendo das condições, né, desse leite, pode variar um pouquinho, ele pode apresentar um caráter levemente ácido. Subindo, já descobrimos quem é quem aqui, né? Então, de acordo com as soluções 1, 2, 3 e 4, nós vimos que eu tenho amoníaco, caráter básico, leite de magnésia básico, vinagre, caráter ácido, e leite de vaca, caráter ácido. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Quando nós falamos que o leite azeda, ele realmente fica com sabor azedo, é porque ele ficou com um caráter mais ácido ainda, concorda ou não? Sim. E ele fica com esse caráter, ele aumenta esse caráter ácido por causa da ação, né, de micro-organismos que azedam o leite. Então, os micro-organismos que acabam azedando ele, quando eles se alimentam, né, dos nutrientes que estão lá no leite, eles começam a produzir no seu metabolismo substâncias ácidas. Então, vai aumentando a acidez desse leite, à medida que ele vai azedando. No item B, utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, pode-se esperar como resultado que cores? Pessoal, abacaxi é bem ácido, né? Ele é rico em ácido cítrico. Então, a gente espera que fique com uma coloração que indique acidez. E o suco de limão também, ele é bem ácido, tem bastante ácido cítrico. Não só o ácido cítrico, quanto a própria vitamina C que ele possui, né? Que também tem ali ácidos orgânicos presentes. Então, a gente espera que nas combinações que apareçam, a mais conveniente aqui é rosa ou vermelho, né? Porque rosa está na região do ácido
e vermelho também na região do ácido. Como o suco de abacaxi é menos ácido do que o suco de limão, a gente prevê, então, que para o suco de abacaxi, né, vai aparecer uma coloração rosa na sua acidez, e é uma acidez menor do que no caso do suco de limão, que vai aparecer aqui uma coloração vermelha. Tudo bem, turma? Tudo bem, professor. Tudo. Tudo Maravilha. tranquilo. Nós entramos ontem nessa história aqui de sais, né, e óxidos. Então, com relação aos sais, é como eu falei para vocês, né, os sais, eles são uma função orgânica que é derivada de uma reação química de neutralização entre um ácido e uma base. Então, quando eu faço reagir um ácido com uma base, eu vou obter uma neutralização com a formação de um sal e com a formação de água. Então, veja um exemplo que é colocado aqui embaixo na reação de neutralização do ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Então, você tem aqui o HCl, é um ácido, reagindo com a base, hidróxido de sódio, NaOH. Opa, não saiu aqui. NaOH. Reparem também que o ácido tem como funcionalidade a liberação de H+. Concordam? E a base tem como funcionalidade a liberação do ânion OH-. O H é positivo? O quê? Nada, eu ouvi errado, desculpa. Tá. Então, o ácido libera H+, a base libera OH-. H+ combina com OH-, o que vai acontecer aqui, então? Vai formar H ligado a OH. HOH. E isso aqui, pessoal, a gente conhece como H2O. Olha aí, H2O. Uma molécula de água que sai aqui como produto, aqui, ó, H2O. Agora vejam, eu tenho o cátion da base, Na+. Se combinando com o ânion do ácido, Cl-. Substância iônica, né? As cargas aqui, então, aqui é carga 1+, o índice aqui vai ser 1, e aqui é carga 1-, o índice do sódio vai ser 1 também. Como é 1, eu não escrevo, eu omito, e só escrevo a fórmula deste sal como sendo NaCl. Tá aí o nosso cloreto de sódio. Então, os sais são compostos inorgânicos que têm qual característica? Quando eles são dissolvidos em água, eles vão dissociar, porque é uma substância iônica, e na dissociação eles vão liberar um cátion, que não é H+, é um cátion de um metal, e vão liberar um ânion que não é OH- das bases, é um ânion de um não metal. Professor, Aí, oi? desculpa interromper, mas o Gabriel Vitor, ele tá no lobby, que a internet dele caiu. Ele tá no lobby. Peraí. Professora, é tipo peça de montar, né? Tira de um e coloca em outro. É uma combinação, né? Uma recombinação que eles fazem para formar nova substância, né? Deixa eu avançar um pouquinho. Então, aqui está a definição, né, pessoal? Sal vai ser toda a substância que, em solução aquosa, se dissocia e libera pelo menos um cátion, que é diferente de H+, ou H3O+, né, como você preferir. Então, eu prefiro trabalhar com H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Então, tá aí os nossos sais. Veja um outro exemplo que é colocado aqui de reações de neutralização. Eu tenho esse caso aqui do ácido sulfúrico e do hidróxido de sódio.
Deixa eu limpar aqui. E baixar um pouco mais. Então, vocês estão vendo aqui a reação entre o H2SO4, ácido sulfúrico, e hidróxido de cálcio, CaOH2. Reparem que eu tenho 2 hidrogênios, 2H+, do ácido, e tenho 2 OH- da base. Portanto, quando eles combinarem, vão formar 2 moléculas de água. Olha lá, na neutralização total. 2 moléculas de água. E vai ter a combinação, então, do cálcio, 2+, a carga do cálcio é 2+, com um ânion sulfato. Lembrem que a substância iônica, a fórmula dela sempre vem o metal primeiro e depois o não metal, quando você desenha a fórmula. Aqui o SO4, 2 menos. A classificação separa e a neutralização unifica de novo? Então, depois que acontece a reação de neutralização, forma essa nova substância, o sal, né? Ele acaba se formando aqui, ó. Vejam que na fórmula aqui, 2+ cancela com 2-, a fórmula do composto, então, fica CaSO4. É este o nosso sal formado, sulfato de cálcio. Olha ele aí. Tranquilo, turma? Tranquilo. Junks. Gente, se não para de tocar esse WhatsApp aqui, bicho. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? De neutralização total. Então, nesse outro exemplo, eu tenho também o H2SO4, o ácido sulfúrico. E ele está, então, sendo neutralizado com hidróxido de sódio. E eu tenho aqui a formação do sulfato de sódio, Na2SO4. E são liberadas 2 moléculas de água. Por que são liberadas 2 moléculas de água? Porque eu tenho 2 hidrogênios, 2H+, e eu tenho 2 hidroxilas, tenho 2 estruturas de NaOH, portanto sairão 2 OHs menos. Então formarei 2 moléculas de água. E eu tenho então o sulfato de sódio com essa composição, com essa fórmula, porque o sódio tem carga 1+. E o sulfato tem carga 2-. Lembrando aqui, os compostos iônicos, né? 2-. Então, na inversão dos números de carga, o 1 do sódio desce para o sulfato. Aqui fica 1, então não vai afetar em nada na fórmula. E o 2 do sulfato desce para o sódio, virando o índice dele. 2. Portanto, a fórmula do sal que vai se formar é Na2SO4. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo. Muito bem. Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque eu vou ter que explicar agora as neutralizações parciais, e não vai dar tempo de eu fazer isso nesses minutinhos que restam. E aí, na próxima aula, nós voltamos aqui nesse assunto. Beleza, turma? Beleza, professor. Beleza. Alguma dúvida até agora? Beleza. Não. Não, nenhuma. Nenhuma. Essa junção do H2 com OH. Eu entendi? Essa junção do H2 com OH. Por que ficou 2HO? 2O. Porque você tem 2H+, e tem 2 OH-. Aí vai ficar 2H2O. Não, só tem um OH só. Não é porque o é negativo por isso? Acho que ficou. Espera um pouquinho. Tá vendo aqui que tem 2 NaOH? Tem dois NaOH. O número da frente está dizendo que tem 2 estruturas, 2 NaOH. 2 NaOH vai liberar 2 OH-.
Ah, tá, entendi. E aí combina com 2H+ do ácido, vai formar 2H2O. Ok, professor, agradeço. Beleza? Deixa aqui. Isso aí, pessoal. Um abração aí para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Amém, O professora. senhor também, Até você, professor. professor. Até. Tem uma ótima Falou, professor.